né? Seguimos com a nossa jornada de interpretação, leitura de relatório gerencial de fundo imobiliário. Eu sou Ricardo Figueiredo, analista responsável por fundos imobiliários e professor também aqui na Finclass. No vídeo de hoje, nós vamos desbravar o relatório gerencial de fundo imobiliário do segmento de shopping centers. Você verá que as métricas operacionais e financeiras são peculiares nesse tipo de fundo imobiliário. Eu já separo o material para as anotações, que hoje tem bastante coisa, e vem comigo. Vamos nessa, pessoal, mas antes de mais nada, eu faço para você aquele pedido especial. Não se esqueça de dar like no nosso vídeo. Eu lembro que o like, assim como o rendimento do fundo imobiliário, não é tributado, né? Então você pode dar like à vontade, se inscreva no canal, ative as notificações para ser informado quando postarmos novos conteúdos aqui. Eu tenho certeza que você vai se tornar um melhor investidor, uma melhor investidora com o nosso conteúdo aqui na Finclass. Vamos nessa então, desbravando os relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Lembre-se, o meu objetivo com esta série de vídeos, já falamos de escritório, já falamos de logístico, de fundo de papel, de fundo de fundos, hoje é shopping center. E o objetivo dessa série é para que você faça da leitura do relatório gerencial uma arma poderosa para você entender como está a saúde daquele fundo imobiliário, para onde ele está caminhando, será que compensa você colocar o seu rico dinheirinho neste fundo imobiliário ou não? Tudo isso para além daquela análise simplória de dividend yield de PVP, a gente vai de fato esmiuçar o fundo imobiliário através do relatório gerencial. Lembrando, né, disclaimer básico, os fundos imobiliários utilizados nesta série são exemplos didáticos, não configuram recomendação de compra, tampouco recomendação de venda, então não adianta você abrir desesperadamente um home broker para comprar ou vender o fundo que eu estou usando aqui como exemplo, porque não é recomendação, é só um exemplo didático. Vamos nessa então, segmento de shopping center. Eu escolhi primeiramente aqui o XP Malls, né? Na data que a gente produz esse vídeo, utilizando o relatório com base em agosto de 2024, que é o último disponível no site do fundo, este é o maior fundo de tijolo da indústria. Tem participação em diversos shopping centers, então a gente fala de um fundo que tem mais de 500 mil cotistas, que tem mais de 6 bilhões e 600 mil reais de patrimônio, negocia na B3 com o código XPML11. Nasceu lá em 2017, nos últimos dias de 2017, dezembro de 2017. Então já tem uma historinha bacana para contar. Já ele vai completar 7 aninhos de vida. Taxa de administração 0,75% ao ano e performance 20% daquilo que exceder o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano. Aí o gestor abre contando a historinha dele. Como o relatório é base agosto, ele fala do mês anterior, que é julho. Então ele conta o que aconteceu de julho de relevante, ele coloca, olha, é um mês que tradicionalmente as férias escolares levam as famílias a frequentar mais os shopping centers, né? Quando elas não viajam. Se elas viajarem, então aí você vai diminuir o fluxo deste tipo específico de frequentador. Então você precisa entender, né? O fluxo que frequenta determinado shopping é um fluxo que tem por hábito, quando chegar férias escolares, viajar ou não? Ajuda a entender um pouquinho, né? Aí ele fala um pouquinho de cenário macroeconômico, o que teve de divulgação interessante, enfim. Aí ele vem aqui falando do fundo. Ó, o fundo em julho teve performance operacional e financeira positiva quando comparado com o mesmo mês do ano anterior. Ele diz que as vendas cresceram 3,7% e o NOI caixa, ou seja, o resultado operacional, cresceu 2,6%, respectivamente, né? E tem mais detalhes, a gente vai ver mais detalhes mais adiante. Importante já destacar o primeiro fator importante quando a gente analisa shopping center. Variável de shopping center, a gente sempre faz a comparação com o mesmo mês do ano anterior, porque a gente está falando de atividade de varejo e varejo tem sazonalidade. Não adianta eu querer entender se a venda cresceu ou não comparando com o mês anterior, porque o mês anterior ele pode ter sido espetacular por questões sazonais ou pode ter sido muito ruim por questões sazonais. Então a gente compara com o mesmo mês do ano anterior, por quê? Porque essa sazonalidade ela dificilmente escorrega de um mês para o outro.
Quando isso acontece? Às vezes carnaval. Às vezes carnaval num ano cai ali comecinho de março, no outro ano cai ali em fevereiro. Aí isso pode causar um escorregãozinho nessa sazonalidade específica. Só que todo Natal é em dezembro, toda Black Friday é em novembro, todo Dia das Mães é em maio. Essas datas que marcam varejo tendem a acontecer sempre no mesmo mês. E é por isso que a gente compara sempre mesmo mês com o ano anterior. Bem, ele diz aqui quanto é que ele distribuiu, 92 centavos por cota. A gente já vai passar nessa DRE aqui porque ela tem informações importantíssimas que eu quero que vocês se atentem, porque tem uma turma aí que anda reclamando de diminuição de dividendo de fundo imobiliário, esperando que o que é temporário dure para sempre. Então, já vou explicar o que é isso. Essa parte aqui é importantíssima também, já venho. Primeiro, eu quero falar do portfólio. O relatório do XPMOLs é engraçado, parece que você tem que ler ele de trás para frente. Por quê? Porque primeiro a gente vem aqui pro final, ó. Tem todos os ativos aqui, a lista de todos, tá? Você vê que é um fundo que tem muito shopping center. Aí tem uma linha temporal aqui, super interessante, ó. Desde que quando ele começou, dezembro de 17, adquiriu lá o Caxias, depois comprou um pedaço da cidade de São Paulo, Parque Shopping, pam, pam, pam. Aí ele vem mês a mês aqui de toda a jornada dele, o que ele foi comprando e o que ele foi vendendo também, tá? Em azulzinho é o que ele comprou, em cinza aqui, bem mais escuro, que ele vendeu, tá bom? Gestão ativa, né? Não casou com o imóvel. Botou o imóvel na carteira, extraiu o valor dele, vendeu, segue pro próximo. Diversificação regional, quase 70% da BL na região sudeste. Quase 70% na região sudeste. 14, o Nordeste vem em segundo lugar com 14, e depois aqui abaixo de 8%, 7, 7,4, as outras 3 regiões. Por administradora, a maior parte é administrado pela SIM, que é a antiga CCP, empresa de propriedades, listada em bolsa, tá? Depois você tem a JHSF em segundo lugar, Alus, foi a junção de Allianz Sonai com BR Malls, 12%. E aí tem Ancar, Alkia, Gazite, com parcelas menores. Essa parte é importantíssima. Todos os shoppings do portfólio estão neste gráfico. E aí a gente vai vendo qual é o percentual de participação de cada um deles na composição da receita operacional líquida, NOI na sigla em inglês, NOI na sigla em inglês, Receita Operacional Líquida. Qual é a participação de cada shopping desse na receita operacional do portfólio do XPMOLs? Quem é mais representativo? Gran Plaza, shopping que fica lá em Santo André, 12%. Coladinho nele, Catarina Fashion Outlet. É um outlet, como o próprio nome diz, que fica em São Roque, em São Paulo. Terceiro lugar, o Tietê Plaza, com 11%. Em quarto lugar, Cidade Jardim, 8%. Shopping da Bahia, 6% e vai embora. Tudo isso para te dizer o quê? Vamos imaginar que aconteceu algum infortúnio, uma situação qualquer, e aí o Gran Plaza foi afetado negativamente e teve que ficar fechado durante uma semana. Por uma razão qualquer. Eu lembro, por exemplo, uma situação de um shopping em Osasco, um piso do estacionamento cedeu, causou inundação ali na área próxima à praça de alimentação. Resumidamente, o shopping ficou fechado aí dias, semanas. Perda de venda, perda de receita para o proprietário. Então vamos imaginar que isso aconteça no Gran Plaza. Pelo amor de Deus, gente, a gente não está torcendo para nada disso acontecer, tá? É só um exemplo hipotético, tá? É para te dizer que se acontece isso, machuca muito mais o fundo do que se acontecesse a mesma coisa no Downtown, que representa 2% da receita. Então, esse que representa 2% da receita, se ele tem um infortúnio, machucará menos o resultado do fundo do que o carro-chefe dele ali, que é o Gran Plaza. Mesmo o Gran Plaza com 12% da receita, 12% é uma parcela que não é desprezível, mas a gente não pode dizer que é uma grande concentração. Se fosse 20, 25, aí o peso seria maior. É um fundo que é super diversificado. Gente, a gente está falando de 23 shopping centers. 23 shopping centers. Tem mais de 4.700 lojas. Então você tem uma diversificação muito boa. A área bruta locável própria do fundo, 290 mil metros quadrados. Bastante coisa. Bastante coisa. Tá? Então, um fundo super diversificado. Você já olha isso, ó, diversificado nas regiões, mas ele tem participação nas regiões, mas está mais concentrado no Sudeste, o que é bom porque a gente observa que a maior parte, obviamente, dos shopping centers estão nesta região. Você tem um fluxo de consumo maior nesta região, então você está mais alocado ali. E 23 ativos diferentes, então você diversificou bem o teu risco de ativo, com diferentes
administradoras. O fundo tem a possibilidade de experimentar o melhor e o pior, óbvio, de cada uma delas e promover ele mesmo uma troca, né, de experiências para tentar melhorar, né, o portfólio dele como um todo. É aquilo, numa reunião você fala, olha, tal shopping, eu sou sócio lá, pô, a gente testou algo, funcionou bem pra caramba. Será que não funcionaria aqui? É comum existir uma reunião de sócios de um shopping center uma vez por mês, pelo menos, né? A cada 2 meses, né? O normal é uma vez por mês. E aí, o sócio de um shopping, ele dificilmente tem um único shopping center. Normalmente ele tem participação em vários. E ele experimenta diferentes administradoras. A administradora do shopping center participa dessa reunião também. Então, às vezes está sendo discutida alguma medida ou de merchandising, ou de reforma, ou pensando em uma ampliação, ou atrair um determinado lojista. E algum sócio já tem essa experiência em um outro ativo. Ele pode trazer nessa reunião essa experiência. Então, quando você tem ali um portfólio com vários administradores, você vai conseguindo trazer boas experiências de outras casas para, no mínimo, serem discutidas ali. Isso, obviamente, tem valor positivo ao longo do tempo. Mas vamos lá, vamos para as métricas operacionais e financeiras, né? Então, primeiro as métricas operacionais. Veja que interessante. Shopping, varejo tem métricas operacionais que são peculiares, particulares. Essa página do XP Malls, ela traz essas métricas para a gente ver. A gente começa falando da métrica eu vou começar pela de baixo aqui, tá? Vendas. Então você tem venda total e venda por metro quadrado. Note que em venda total, o crescimento é de 51% em relação ao ano anterior. Nossa, Ricardo, disparou a venda. Calma lá, pequeno gafanhoto, calma lá. A gente precisa conhecer, você está vendo a fotografia. Vamos ver o filme? Este fundo recentemente fez aquisições, ele comprou mais shoppings. Se ele comprou mais shoppings, é natural que a venda dele total dispare. Ele tinha, sei lá, 15 shoppings vendendo X, agora ele tem 23 vendendo X mais alguma coisa. Então você comparar a venda total com o ano anterior, pô, você está comparando uma base de 23 shoppings com uma outra que, sei lá, tinha 15, por exemplo. Não é justo. Então esse número não quer dizer absolutamente nada nesta condição que eu te disse. Se fossem os mesmos shoppings, aí tudo bem, mas não é. Tá? Então ela perde valor. Mas, Ricardo, a métrica de venda é muito importante. E agora, vamos usar a venda por metro quadrado? Porque aí eu estou pegando o total e dividindo por uma área que também cresceu, porque eu comprei mais shoppings. Então eu trouxe para metro quadrado. Pronto, tá justo. Você percebe que a venda por metro quadrado de 2024, ela caiu. Uma informação interessante. Caiu. E aqui, uma das explicações que eu enxergo é que o fundo trouxe outros ativos, mas não necessariamente ele conseguiu a mesma força vendedora nesses ativos por metro quadrado que ele tinha na média com o portfólio que ele já tinha antes. Ricardo, então já vi que a compra foi ruim. Calma, pequeno gafanhoto, que não é bem assim. Não é porque vende menos que o negócio é menos rentável. A gente já vai chegar lá. Pode ser que seja o caso. Eu só não quero que você assuma isso como uma verdade absoluta, porque não é. Né? Eu vou te explicar por quê. Aí quando a gente olha NOI caixa, resultado operacional gerado mesmo por metro quadrado, aí a gente vê que em 2024 ele cai em relação a 2023, né? Menos 8%. Agora sim eu valido aquela sua frase. Olha, parece que esse portfólio que comprou, ele não gerou ainda o resultado tão bom quanto por metro quadrado o portfólio que eu tinha antes gerava. Olhando essa métrica desse jeito, só que foi uma compra recente, né? Vamos deixar as coisas acontecerem ainda. SSS, vendas de mesmas lojas. Aqui eu estou comparando apenas as mesmas lojas que estavam no mesmo período do ano anterior. Veja como é interessante, aqui a gente consegue capturar a qualidade do portfólio base, né, antes das novas aquisições. A gente está falando de 4,7% de crescimento. Enquanto a venda total por metro quadrado caiu, as vendas de mesmas lojas, ou seja, aquelas que estavam no mesmo mês do ano anterior, que tem pelo menos 12 meses no portfólio, naquele ativo, estas lojas apresentaram um crescimento de venda. O SSR, Same Store Rent, aluguéis de mesmas lojas, ele olha praticamente a mesma coisa que o SSS. As mesmas lojas que estavam há 12 meses atrás. E permanece. Só que ele não olha a venda, ele olha
o aluguel, a geração de receita para o fundo que ela teve. Então essa é mais uma métrica específica de varejo. Por que isso é importante no fundo de shopping? Porque lembre-se que a receita gerada por um shopping center é uma derivada da venda. Então você, lojista, fechou um contrato de locação em que você se comprometeu com o shopping a pagar um aluguel de R$8.000 o metro quadrado. R$8.000, no mínimo. Ou 8% da tua venda bruta. Logo, se você vender R$90.000 num determinado mês, 8% vai dar 7.600. Não bateu o mínimo, vai pagar o mínimo, 8. Se você vender R$100.000, 8% é 8.000, igualzinho. Então você vai pagar 8.000 de aluguel. Tudo aquilo que você vender acima de 100.000, 100.000 é aquilo que a gente chama de break-even, o ponto de inflexão. As vendas acima de 100.000, 8% é do dono do shopping. Até 100.000 você paga 8.000 de aluguel, acima de 100.000, 8% é do dono do shopping. É o aluguel variável, essa é a nomenclatura, aluguel variável. Então vamos lá, reforçando. Vendeu 90.000, 8%, 7.200. Vendeu 90.000, 7.200. Só que o aluguel mínimo é 8.000, então vai pagar 8.000. Vendeu 100.000, 8%, 8.000. Paga 8.000. Acima de 100.000, calcula 8% e paga 8% de aluguel. É isso. Shopping recebe aluguel de acordo com venda. Dono de shopping quer mais é que o vendedor, o lojista, arrebente de vender. Quanto mais ele vende, mais aluguel ele recebe. Lá no logístico, se Mercado Livre foi bem ou foi mal, o valor do aluguel é o mesmo. No escritório, você alugou para o Itaú. O Itaú foi bem ou foi mal, o valor por metro quadrado é o mesmo. No shopping, o sucesso do lojista vira maior receita. Fora isso, você tem outras receitas. Você tem receita de estacionamento, por isso que é importante avaliar fluxo de veículo. Nossa, Ricardo, cresceu 95% o fluxo de veículo, as pessoas dos shoppings desse fundo estão indo mais de carro. Não, lembra? Eu tinha, 15 shoppings, agora eu tenho 23. Eu estou comparando, as bases são diferentes. Não, o justo é comparar shopping por shopping. Né? Então, infelizmente, essa informação não quer dizer absolutamente nada para a gente agora. A gente tem que ter esse feeling na hora de interpretar, senão a gente acaba ludibriado. Custo de ocupação. Esse número é importantíssimo. O custo de ocupação é o custo de ocupação do lojista. É quanto o lojista está pagando de aluguel, condomínio e fundo de promoção. O fundo de promoção é uma verba que o lojista paga todo mês, que é para o shopping fazer aquelas promoções. Sorteia carro no Natal, dá o panetone se você gastar R$700, R$800 ou R$1.000 em compras no mês de dezembro, sorteio de alguma coisa no Dia das Mães, tudo aquilo, fundo de promoção, o lojista está pagando ali todo mês um dinheirinho para o shopping poder fazer essas promoções e atrair mais fluxo. Então, boleto, aluguel, condomínio e esse fundo de promoção. Somos 3 valores. Quantos por cento isso come da venda do lojista? Na média do portfólio do XP Malls, 11%. Quanto maior esse número, mais você vai fragilizando a saúde do lojista. Quanto menor este número, você vai vislumbrando espaço para subir aluguel, porque o lojista está saudável, a operação está saudável. Você fica mais confortável para ser agressivo no aluguel. Tem outras informações aqui interessantes, venda por metro quadrado em cada mês e NOI por metro quadrado em cada mês. Olha essa sazonalidade apontada aqui, Novembro, como é muito mais alto do que fevereiro. Fevereiro o shopping foi ruim? Não, porque as pessoas vão mais em novembro e em dezembro no shopping center. Tá vendo que o NOI de janeiro foi maior, não de dezembro, apesar da venda de dezembro ter sido maior? É porque o lojista ele vendeu em dezembro, aí o aluguel foi faturado, ele recebeu o boleto ali no comecinho de janeiro para pagar ao longo de janeiro. Aí o NOI cai aqui em janeiro. Então sempre tem esse delay do mês seguinte. Inclusive, uma parte disso pode cair lá no fundo imobiliário, que é o dono, só em fevereiro. Depender de prazos, do que está combinado e que data vai ser o repasse. Pode ser. Aqui embaixo você tem na linha azul clara vacância. Tá vendo que a vacância fica ali boiando perto dos 4%? Costumo dizer que vacância de shopping center, um bom portfólio, é isso, até 5%. De 5 a 10, eventualmente pode acontecer por conta de alguma determinada situação, tá? Mas tem que voltar para baixo de 5 com alguma velocidade. Acima de 10 já começa a ficar mais preocupante mesmo. E a inadimplência líquida é a linha escura. Veja que tem mês que a inadimplência sobe. Olha em janeiro. Por que a inadimplência em janeiro subiu, Ricardo? Porque em dezembro o cara estourou de vender. Por que a inadimplência sobe em janeiro?
Porque tem muito lojista que ele já sabe que ele não vai aguentar. Ele sabe que não vai aguentar. Então ele se segura com muita energia até o Natal, porque no Natal ele vai vender um pouquinho mais. Mas quando chega em janeiro ele joga a toalha, aí ele fica inadimplente, depois senta para negociar. É natural a inadimplência subir um pouquinho em janeiro, tá bom? Ricardo, como é que inadimplência é negativa? Olha aqui, ó, -3 de inadimplência, não entendi nada. Como é que inadimplência é negativa? A inadimplência é negativa porque a inadimplência é líquida. O que é inadimplência líquida? Tudo que ficou aberto no mês, não foi pago. Inadimplência bruta. Disso eu vou deduzir o que eu recuperei de meses anteriores. Inadimplência líquida. Quando eu recupero mais do que ficou aberto no mês. Veja que interessante que em dezembro a inadimplência líquida foi negativa. Em dezembro, né, a gente faturou o que o cara vendeu na Black Friday. Tende a ser uma venda legal. Então dinheiro ele tem. Aí ele conseguiu pagar atrasados. E se foi uma venda legal, não era para eu ter muita inadimplência. É para o lojista estar se aguentando bem. Ele vendeu bem na Black Friday. Ele não vai querer o shopping pressionando ele, porque agora vai chegar o Natal, que é outra data que ele vai vender bastante. Então ele paga o boletinho dele tranquilo. É por isso que a gente tem esse mês de dezembro, normalmente um mês de dezembro interessante na métrica de inadimplência. O que mais a gente tem aqui? Bem, então já passamos pelas métricas operacionais agora e financeiras. Agora vamos lá para a DRE. Queria te mostrar aqui na DRE o seguinte. Deixa eu aumentá-la na tela. Então a DRE está lá, ó, receita imobiliária, né? O que ele recebeu dos shoppings. Note, 44 milhões. Tá vendo que ele tem aqui, ó, lucro imobiliário, 3 milhões e 300. No ano, até julho, vamos pegar 12 meses, 371 milhões de receita imobiliária e 30 milhões de lucro imobiliário. Tudo isso para te dizer que uma parte desses 89 centavos aqui é oriundo do quê? Da distribuição deste lucro imobiliário. Quando eu tenho lucro imobiliário? Quando eu vendo um imóvel por um valor acima daquilo que eu paguei. O que é que a lei me diz? Que eu tenho que pegar este lucro, incorporar o meu resultado para distribuir, obedecendo a regra de distribuir no mínimo 95% desse lucro. Aí as pessoas olham o nível de dividendo do fundo e falam, opa, tá atrativo, vou investir. Só que uma hora esse lucro imobiliário acaba, porque o gestor ele tem que distribuir dentro do semestre. Às vezes, o que eles fazem? Parcela o recebimento para que este lucro seja distribuído ao longo de 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres, mas ele também não vai parcelar em 10 anos. Então, 1 ano, 2 anos, no mais, pronto. Nunca muito mais que isso. Uma hora o lucro imobiliário acaba. Acabou o lucro imobiliário, ele volta a distribuir o que ele gera na receita imobiliária. Não tem milagre, o rendimento cai. E é normal, o gestor foi incompetente, fez algo. Não! Se você estava esperando que ele distribuísse esse patamar para sempre, me desculpe, você fez uma análise incompleta, você não abriu e interpretou essa linha aqui da forma correta. Aí você tem que pegar quantas cotas o fundo tem emitido, dividir isso pela quantidade de cotas, você vai chegar a quantos centavos por cota este lucro imobiliário representa. Ah, entendi. Quando cessar esse lucro imobiliário, então eu vou ter que tirar da minha expectativa tantos centavos por cota. Ricardo, como eu sei até quando vai isso? Aí a gente entra em alguns aspectos em que o cotista do fundo pode pedir para o gestor melhorar o relatório gerencial. Porque hoje, o que o investidor desse fundo tem que fazer? Voltar, abrir os fatos relevantes das vendas recentes de ativo que ele fez, porque lá está a forma de pagamento. Aí você vai ver, tantos milhões iria ocorrer em tal data, sei lá, em janeiro de 2024. Então ele tem até junho de 2024 para distribuir esse lucro aqui. Ah, tantos por cento foi lucro? Entendi. Então, desse valor, tantos milhões ele tem que distribuir. Aí divide por mês, vai dar mais ou menos isso. Divido por número de cotas, tantos centavos por cota. Entendi. É assim. Dá trabalho mesmo, tá, gente? Por isso que não é aquele fantástico mundo, né, do dividend yield do PVP. É assim que tem que fazer. Dá trabalho. Você vai observando despesas operacionais, despesas financeiras. Note que ele tem uma despesa financeira pesada. Por quê? Porque ele tem endividamento. E o endividamento dele tem duas naturezas, tá? Primeiro ele tem esse daqui, ó, cronograma de desembolso e recebimento. Mas olha que interessante. Ele fala aqui, ó, eu tenho um caixa de 1,5 bi praticamente. 1 bilhão 466 milhões. E aí ele tem esses desembolsos aqui, ó.
toda a linha amarela é pagamento, toda a linha azul é recebimento de venda que ele fez. Então, vou receber 14 milhões aqui, depois vou pagar 15 do Plaza, que eu comprei o Plaza Sul, 30 que eu comprei o Plaza Sul, 400 milhões que eu comprei o portfólio da Sim, e assim por diante. E assim por diante. De tal modo que quando chegar no final de 2025, eu vou ter 215 milhões em caixa. O que ele quis dizer com esse gráfico? Sabe as compras que eu fiz parcelada? Fica tranquilo. O caixa que eu tenho, eu já consigo pagar. Não vai ofender caixa. Pode ficar, eu não vou sair desesperado para captar, porque eu tenho caixa para fazer frente a isso. E aí fica outra mensagem. Volta na DRE. O fundo está com 1,5 bi de caixa praticamente. Tá vendo essa receita financeira aqui, ó? Receita da renda fixa? Bacana nessa receita. Só que eu tenho um caixa enorme, né? Conforme eu for pagando, esse caixa vai diminuir. Se mesmo a taxa de remuneração não cair, imagina que CDI ficou flat, estável, parado. Essa receita ela vai cair ao longo do tempo. Por quê? Porque ele vai usar parte desse caixa para poder pagar as compras parceladas dele, né? É uma delícia parcelar no cartão de crédito, não é? Então, chegou a fatura. Olha só, mais um totozinho que você vai tomar no dividendo. O dividendo está sendo turbinado por uma receita financeira de um recurso que ele vai usar para pagar as contas dele ao longo dos próximos meses. Conforme ele for pagando, vai ter menos dinheiro no caixa rendendo e o lucro desse rendimento de renda fixa incorpora resultado via distribuição. Então é mais um totozinho na distribuição futura. Não estou criticando aqui a compra parcelada, nada disso, gente. Foi ótimo. Só precisamos saber interpretar como isso impacta o resultado do fundo. E aqui ele tem a alavancagem tradicional, a alavancagem raiz, o famoso CRI. Ele tem 4 operações de CRI aqui. Ele diz aqui em cima, ó, esses CRIs têm que saldo devedor aqui, ó, 150, 160, 170, 180 e 61. Então a gente está falando aqui, grosso modo, de 160 com 170, 330, 330 com 180, 430, 510, com mais 60, 570 milhões, grosso modo aqui. E ele mostra qual é o fluxo de amortização. Então, tá aqui, ó, amortização. Aí ele tem que ter dinheiro em caixa para poder fazer frente, né? Ele não pode usar o resultado, ele pode usar só 5% do resultado para fazer frente a isso, porque 95% ele tem que distribuir. A despesa de juros, ele pode usar resultado, mas a amortização não. Então na amortização, para o ano que vem, por exemplo, ele tem 23 milhões. Lembra que o caixa vai chegar ao final do ano com 215 milhões? Mais uma vez, o fluxo de caixa dele comporta isso daqui de forma saudável. Então o fundo não tem problema de liquidez, muito menos ainda de insolvência. Tudo isso a gente observou fazendo a devida leitura do relatório gerencial. Certo, turma? Eu quero saber de você, aí nos comentários, se você já fez uma leitura de relatório gerencial de um fundo de shopping center com este olhar. Ou se você se preocupou simplesmente em passar por algo que eu sequer passei, que é cadê? Eu até vi ele aqui, ó, o dividendo dos últimos meses. A gente observa, inclusive, que ele veio crescendo o dividendo nos últimos meses. Né? 92, era 91, era 90, era 85. Ele veio crescendo o dividendo. Mas a gente não centralizou a nossa análise nisso. Porque a gente entende, por óbvio, que quando você compra um bom portfólio, entendendo que o preço que você está pagando na tela é razoável por aquele ativo, você tem bons shoppings lá dentro, você não está pressionado por despesa financeira, você naturalmente vai gerar um bom nível de dividendo. O bom nível de dividendo é uma consequência, é natural. Também não estou dizendo para você desprezar a informação, está aqui a informação, acompanhe. Aí a gente calcula o nível de dividend yield, ele coloca isso lá no começo do relatório. Ó, distribuição, tá aqui, ó. Distribuiu 92 centavos. Ele até decompõe como é que ele fez esses 92 centavos. Aí você vê o valor da cota, calcula o dividend yield, enfim. Mas, de fato, o que a gente precisa fazer é analisar as métricas operacionais e financeiras dos ativos dos imóveis, entender a DRE. Cada vez mais é importante a gente saber identificar não recorrentes nos fundos imobiliários. Porque a gestão ativa, que se torna cada vez mais dominante no mercado, naturalmente gera os não recorrentes. E aí a gente precisa entender qual é a capacidade de renda perene de geração de caixa daquele fundo imobiliário e o que é oriundo do esforço do gestor de extrair valor dos imóveis com a gestão ativa.
Foi isso que eu procurei passar para vocês ao longo do vídeo de hoje. Me conte nos comentários se você já tinha avaliado o fundo imobiliário de shopping center com este olhar, né? Se você já tinha visto este tipo de abertura de relatório, a gente esmiuçar desse jeito as informações. E, por favor, me sugira mais temas de fundos imobiliários, porque esta série, detalhando relatórios gerenciais, vocês pediram, por isso eu estou fazendo. Então, aproveite, peça aí conteúdos de fundos imobiliários que nós vamos avaliar e, se possível, atender. Espero você no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.